Palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do verso 27 até o verso 29, na verdade, todo o restante deste capítulo, o Senhor irá se apresentar, e no início do capítulo, hoje pela manhã, o pastor Neto trouxe uma mensagem especial apresentando Jesus como o bom pastor. E esse bom pastor, que é o supremo pastor, ele condena o falso pastor. Ele, então, diz que aquele pastor que deveria pastorear, que deveria cuidar, e ele acusa os falsos pastores, que são os homens do sinédrio, os sacerdotes, os fariseus, que deveriam pastorear o povo de Israel. Eles sacrificavam o povo de Israel para o seu próprio benefício. E por conta disso, o Senhor Jesus, então, começa a apresentar-se como o supremo pastor. Supremo pastor esse que já foi predito por Jeremias no capítulo 23, quando ele disse que Deus estava preparando um pastor que iria ser um renovo para o seu povo. Queria trazer um pastor que realmente ia cuidar das ovelhas, ia levar essas ovelhas às águas tranquilas, que ia alimentar essas ovelhas. Esse é o Senhor Jesus. E pela manhã também, o pastor Neto apresentou também que esse pastor, então, condena aqueles judeus e diz a eles: olha, vocês não são minhas ovelhas. Eu sou o sumo pastor, eu cuidarei, eu darei a minha vida pelas minhas ovelhas, mas vocês não são as minhas ovelhas. E a mensagem continua agora de noite, com o texto se apresentando Jesus como aquele que chama suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. O verso 27 ao verso 29 do capítulo 10 de João diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, Senhor. E o nosso objetivo nesta noite, ó Deus, é que possamos ter a compreensão da Tua vontade, do Teu pastoreio, e que possamos nos reconhecer como as Suas ovelhas, Pai. Senhor, se tem alguém aqui, e eu creio que tem, pessoas ainda que não e que não faz parte do seu rebanho, esta noite é noite de transformação, Senhor. Toca no coração dessa pessoa, que a mensagem, a Tua palavra, não a palavra do homem, mas a Tua palavra, possa falar fundo ao coração dessa pessoa, e ela possa sair daqui como uma ovelha do Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Preste muita atenção, eu vou pedir que o Daniel, tem um videozinho aí, Daniel, preste muita atenção, um vídeo muito curtinho, mas preste muita atenção nesse vídeo. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika.
Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These boys. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. É isso aí. A ovelha conhece o seu pastor e a sua voz. É exatamente isso que nós lemos, e Jesus vai fazer essa comparação, dizendo exatamente isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus, então, começa a apresentar nesse texto as características daqueles que são ovelhas de Jesus. E eu quero perguntar a você, e eu quero pedir a você, que a cada ponto desta mensagem, você olhe para você, aqui dentro de você, e faça essa pergunta: eu sou ovelha de Jesus? Isso é muito importante. Eu quero que você pense nisso, e a primeira característica que esse texto mostra, que é o que o vídeo nos mostrou, é que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Ela não dá ouvido aos estranhos. Ela não dá ouvido àqueles que não são de Cristo. Ela ouve o seu pastor porque ela conhece a voz do seu pastor. Você que está aqui nesta noite, você que recebeu Jesus como salvação, como Salvador da sua vida, você um dia ouviu o chamado. Você um dia atendeu esse chamado. Você um dia se arrependeu dos seus pecados e recebeu Jesus como Salvador da sua vida. E então, a partir deste momento, o nosso Senhor Jesus planta em você uma semente, a semente da salvação. E ao plantar essa semente, o Espírito Santo vem em você, regenera a sua vida, então você atende a esse chamado e você é justificado, não só justificado, mas é também santificado, não só santificado, mas também é selado com o Espírito Santo de Deus. E ninguém pode arrancar esse selo de você. Você pertence a Jesus. Você leva a marca de Jesus na sua vida, na sua alma, no seu espírito. E quão bom é isso, porque esse pastor que alimenta a sua ovelha, esse pastor que tem prazer em estar com as suas ovelhas, este pastor que caminha à frente e as suas ovelhas o seguem, porque sabe que é sustentado pelo seu pastor. O Senhor Jesus se apresenta diante daquele povo e diz o seguinte: olha, as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e reconhecem o meu chamado. Isso é muito importante, porque quando a pessoa é realmente transformada por Deus, quando ela se torna uma ovelha do pastoreio de Jesus, alguém que pertence a Jesus, essa é uma pessoa que compreende que o Senhor é aquele que a alimenta, é aquele que a sustenta, é aquele que dá a vida por ela. Quão preciosa é essa ação de Deus em nós? Quão precioso é saber que o Senhor morreu por mim e Ele estende a minha mão e Ele me conhece.
Ele sabe da minha luta, Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe da sua luta, da sua necessidade, Ele conhece você, Ele se apresenta a você e Ele ensina o caminho a qual nós devemos caminhar. Nós temos prazer de se alimentar da palavra de Deus. Nós temos prazer de orar a Deus. Nós temos prazer de louvar a Deus. Nós temos prazer de estarmos juntos aqui na quarta-feira e sentarmos em pequenos grupos de 3, 4 pessoas e abrir o coração. Irmãos, orem pelo meu sogro, ele está doente, está acamado, está talvez desenganado, mas Deus tem dado vida. E os irmãos, vamos orar. Nós temos participado dos grupos de WhatsApp, os irmãos têm orado, e o médico disse ao meu sogro, seu Maurício, o senhor é um milagre. Já viu o médico falar isso? Eu já vi. Tem um professor da escola bíblica dominical ali, que ele sempre diz isso. Ele é médico. Mas é poucos, né, Jardel? São poucos. Mas é impressionante quando a gente ouve um médico dizendo ao paciente, o senhor é um milagre. Agradeça a Deus pela sua vida. E nós sabemos que a oração dos irmãos que têm clamado e têm pedido ao Senhor, e nós temos prazer em estarmos aqui. Nós estivemos aqui durante toda a semana, nós participamos dos ensaios, participamos do momento de devocional com o jiu-jitsu, nós participamos do culto de quarta-feira, nós temos um momento de culto nosso aqui, daqueles que trabalham aqui na casa de Deus, na sexta-feira de manhã, voltamos na sexta-noite, falamos novamente no jiu-jitsu, viemos aqui ontem na Assembleia da Associação, cantamos, louvamos a Deus, o coral feminino cantou, hoje o coral feminino cantou novamente, porque isso é a nossa vida. Nós temos prazer de se alimentar daquilo que Deus nos dá, mas só consegue se alimentar daquilo que o pastor dá para a sua ovelha, se ele for ovelha. Imagina um lobo comendo grama. Já pensou nisso? Um lobo não come grama. Um lobo come carne. Muito bem. Um lobo come carne. Ele não tem o seu aparelho digestivo para comer grama. A ovelha, sim. Mas alguém que não é ovelha e quer ser ovelha de Jesus, no momento em que ele recebe Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, o seu sistema digestivo espiritual muda. E ele aprende a gostar de pasto. Ele aprende a gostar da palavra de Deus. Porque vida de crente só gosta quem é crente. Vida de oração, de comunhão, de estudar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, de cantar louvores, de estar sentado estudando na escola bíblica dominical, quando nós poderíamos estar assistindo televisão, ou dormindo até 10, 11 horas da manhã, mas estamos aqui às 9 horas da manhã, os irmãos levantam 6 horas da manhã na alvorada de oração. Coisa de doido esse negócio. Isso é só para quem gosta de pasto, do pasto que Jesus oferece para nós, que é a sua palavra, é a sua presença. Tem que ser ovelha para gostar do pastoreio. Tem que ser ovelha para gostar de estar no meio do povo de Deus. E às vezes nós conhecemos algumas pessoas que estão no nosso meio, mas não pertencem a nós ainda. Mas cremos que pela fé um dia hão de pertencer. Tem pessoas que estão no meio. Um dia desse eu estava vendo um famoso cantor ex-gospel, não sei se existe isso na vida, mas ele é um ex-gospel. E ele abandonou a sua igreja, ele abandonou os caminhos do Senhor que ele estava caminhando, ele se transformou numa mulher. E deu uma entrevista dizendo que ele saiu da igreja porque ele era manipulado pela liderança da igreja. Ele saiu da igreja porque ele viu muita coisa errada na igreja. É claro que ele vai ver muita coisa errada e muita gente ruim, não tem ninguém bom.
Todo mundo é ruim, Jesus falou isso. Todos nós somos maus. Acontece que ele viu todo mundo na igreja, mas ele não viu quem ele realmente precisava de ver, que era Jesus. Ele não foi transformado. O seu sistema digestivo espiritual não foi transformado num sistema digestivo de ovelha. Ele não tinha prazer na palavra de Deus. Ele era aquilo que nós podemos dizer de um falso crente, se é que existe isso. Alguém que não conheceu Jesus, conheceu o sistema, conheceu as pessoas, viu os milagres. É aquilo que o pastor Neto disse hoje de manhã, também na sua mensagem, quando ele disse que as pessoas estavam no meio do povo, experimentaram o dom de Deus, porque testemunharam daquilo que Deus fez na vida daquele povo, mas não pertencia àquele povo. João vai dizer isso também na sua primeira carta, que esse povo estava no nosso meio, mas não pertenciam a nós. Mas nós esperamos que em Jesus, e cremos pela fé e oramos por isso, para que essas pessoas realmente sejam transformadas, para que essas pessoas olhem para o Senhor e sejam transformadas para o Senhor, e não fique flertando com as coisas deste mundo, porque quando nós falamos que somos crentes e flertamos e queremos as coisas deste mundo, Tiago diz para nós que nós somos gente infiel. E gente infiel que não tem a compreensão de que a amizade com o mundo é inimigo de Deus. Se você quer, então, abraçar este mundo, constitui-se inimigo do Senhor. Mas o Senhor sempre nos apresenta, como no Antigo Testamento, Ele vai dizer, olha, eu coloco diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Mas eu digo, escolha a vida, escolha a bênção. Essa decisão só você pode tomar. Ninguém pode tomar essa decisão. Nós achamos que ser ovelha de Jesus é pertencer a algo que deve ser, alguém que deve pertencer, talvez a minha esposa, os meus pais, o meu amigo, mas nunca eu. Eu estou bem. Eu estou bem. Uma das características da ovelha é que ela tem uma péssima visão. O pastor Neto estava dizendo hoje de manhã. Mas ele disse algo muito interessante, que ela também é péssima para perceber o perigo que está à sua volta. Por isso, pastor, mas ela tem uma memória auditiva muito boa. É por isso que aquelas ovelhas, quando o pastor veio e chamou, elas vieram correndo, porque elas têm uma memória auditiva muito boa. Quem foi transformado por Jesus realmente sabe identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Ele reconhece a voz do Senhor. Por isso é que quando a ovelha ela é transformada, ela é convidada a participar do reino de Deus, ela tem que ser totalmente dependente da palavra, da graça e da autoridade do Senhor na vida dela. Não há questionamento, você não pode questionar, você não pode simplesmente dizer, olha, eu quero Jesus, mas eu quero andar da forma que eu quero andar, e assim não adianta, você precisa realmente andar no segundo ponto dessa mensagem, que é reconhecer e saber que as suas ovelhas são conhecidas pelo seu pastor. Aquele que ouve a voz do seu pastor é reconhecida pelo seu pastor. O pastor a conhece, o pastor a identifica, ele sabe quem é. É claro que Jesus conhece a todos nós. É claro que Jesus sabe que eu e você
somos filhos de Deus, mas o Senhor também reconhece aquele e conhece aquele que é criatura dele, que ainda não o recebeu. O Senhor sabe quem é. A Bíblia diz que o Senhor anda no meio da tua igreja e Ele diz, eu conheço você. Ele conhece a mim e Ele conhece cada um de você que está sentado aqui, que está assistindo pela internet. O Senhor conhece cada um de nós. Ele sabe das nossas aflições. Ele sabe das nossas particularidades e sabe das nossas necessidades. As ovelhas conhecem Jesus e Jesus as conhece. As ovelhas são amadas pelo seu pastor e são conhecidas pessoalmente por ele. Por quê? Porque 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19 diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece você. E o Senhor sabe quem é você. As ovelhas de Jesus têm o seu selo. E aqui é interessante, porque esse Senhor Jesus, que conhece as suas ovelhas, esse Senhor Jesus, que sabe quem é as suas ovelhas, e isso é interessante, porque não basta conhecer Jesus, não basta se entender como ovelha de Jesus, mas temos que ter a convicção que o Senhor nos reconhece como as suas ovelhas. Isso é importante. Você ter essa certeza é importante, porque isso pode definir e definirá a sua eternidade. Não estamos aqui de brincadeira, irmãos. Não estamos brincando de ser crentes. Não estamos brincando de um clube social. Nós estamos dizendo para você que se você tiver certeza que você é ovelha de Jesus, o texto que nós lemos diz que você tem a garantia da vida eterna com Deus. Mas a Bíblia diz, e nós sabemos, e o Evangelho nos ensina, que se você não é ovelha de Jesus, a sua eternidade é o inferno. É isso que a palavra diz. Mas Deus continua dizendo, recebam a bênção, recebam a vida. É por isso que eu e você temos que ter sempre isso na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, ter a convicção de que somos ovelhas de Jesus e ter a certeza de que o Senhor nos conhece. Mateus capítulo 7, do verso 21 ao 23, diz o seguinte, preste muita atenção. O Senhor Jesus disse, nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Existe uma possibilidade de você não ser conhecido por Deus e ser reconhecido nesta noite. Existe a possibilidade de, não é sentir, eu detesto essa palavra sentir, mas existe a possibilidade de você ter a convicção que o Espírito de Deus testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Eu creio que a maioria aqui, se orar a Deus, terá essa convicção. E eu sei também que tem pessoas que não terão essa convicção, mas hoje é noite de salvação. E o Senhor quer transformar você em uma ovelha do seu pastoreio. A terceira característica da ovelha é aquela que segue o seu pastor. O texto vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas ouvem e seguem o seu pastor, que é o seu guia, que é o seu líder. Elas andam nas veredas
da justiça, o bom pastor vai à nossa frente, ele não nos empurra, ele não nos fustiga, ele não nos chuta, ele nos conduz às águas tranquilas. E mesmo que eu e você passe por um vale de sombra e de morte, ele vai estar conosco. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, como o pastor Neto hoje pregou, e é claro, e a parte boa, você sempre tem que pegar e trazer para a sua mensagem também, para complementar a sua mensagem, e o pastor Neto disse para nós, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha, e havia um quarto homem lá, que tinha a imagem dos deuses, eu creio que era o Senhor Jesus que estava ali, caminhando com eles, não deixou de lançá-los na fornalha, mas entrou junto. Mesmo que eu e você possamos enfrentar lutas, morte, doenças, o Senhor vai conosco, porque Ele cuida das suas ovelhas e promete a vida eterna. É por isso que nós podemos crer e confiar e seguir este pastor agora. Nós precisamos entender que esse pastoreio requer de nós seguir. E quando o Senhor fala que nós seguimos o pastor, Ele nos ensina que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Existe renúncia a ser feita para servir a Jesus. Precisamos abrir mão de muitas coisas para recebermos, para sermos discípulos de Jesus. Precisamos compreender que a nossa vida, ela tem que estar diante do Senhor da forma que o Senhor quer e não da forma que eu e você queremos. Mas sim obedecer a Jesus do jeito que Jesus quer. Fazer a vontade do Senhor da forma que Ele quer de cada um de nós. Obedecer ao Senhor e segui-lo em obediência incondicional. Por quê, pastor? Porque Ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Se você abrir Filipenses capítulo 2, o verso 5 ao verso 8, está aqui. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, e se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não pense que seguir a Jesus é um passeio no parque. Não é. Seguir a Jesus requer de mim e de você abrir mão de muitas coisas. Seguir a Jesus requer de mim e a você crucificar o nosso ego todos os dias. Crucificar o velho homem todos os dias. É por isso que muita gente diz o seguinte: dura esse discurso. Quem pode suportar? E muitos rejeitam. Muitos não querem ser discípulos de Jesus. Como não? Pedro vai dizer: para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e sabemos e cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Como que nós vamos negar a Jesus? Como que nós vamos dizer que nós não queremos servir a Jesus? Como? Mas é fato, irmãos. É fato, uma frase que o pastor Neto disse hoje também de manhã, que eu achei interessante, que o verdadeiro pastor é ignorado pelas falsas ovelhas. Se você ignora esse chamado, você não é ovelha de Jesus. Se você ignora o chamado de Jesus para a sua vida, o chamado de Deus para cumprir a sua vontade, você diz: não, isso não é para mim, isso talvez é para a minha família, para os meus amigos, mas não é para mim. Ok, a decisão é sua,
Você escolheu esse caminho, ninguém vai questionar a sua decisão, mas vá consciente que se você ignora, você nunca será ovelha de Jesus. Por isso que é preciso reconhecer a sua fraqueza, a sua debilidade, a sua condição pecaminosa, como todos nós aqui reconhecemos. Quem está na igreja, quem recebeu Jesus como Salvador, reconhece que ele não é nada, reconhece que não é merecedor de nada, reconhece que a graça de Deus e as misericórdias do Senhor estão sobre as nossas vidas, porque nós um dia decidimos convidar Jesus para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não é fácil, não. Não pensa você que a vida de um crente é fácil. As mesmas lutas que você tem, eu tenho. As mesmas dificuldades que você tem, todos nós temos. Mas nós sabemos que com Jesus nós conseguimos vencer as lutas. Que com Jesus nós conseguimos ser ovelhas do pastoreio do Senhor. Essa característica de sermos ovelhas de Jesus é tão interessante porque a quarta característica é compreender que as ovelhas de Jesus recebem vida eterna. Quando a gente fala de vida eterna, no mundo em que nós vivemos, é algo muito estranho. Porque para as pessoas é o seguinte: morreu, acabou. O inferno é aqui mesmo. Então, viva o que você quiser viver aqui, porque depois que você morrer, a sua memória será apagada e tudo vai se acabar. Não, 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 não. Não, não, não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a morte é uma porta. E quando você atravessar essa porta, você viverá eternamente na presença de Deus ou longe da presença de Deus. Isso é uma escolha de cada um. Mas e se isso, tudo que você está pregando aí, e depois que nós morrer, tudo se acabar? Bom, se quando eu morrer e nós morremos, tudo se acabar, eu não perdi nada, porque eu já morri mesmo. Agora, se o que eu estou falando é verdade, e se você não quer ser ovelha de Jesus, você está no laço. Não é verdade? Você está no laço. Se alguém disser para mim, olha, rasga essa Bíblia aí, porque nós descobriu aí que é tudo mentira isso aqui. Mas e o que acontece aqui? E o que acontece aqui? Isso ninguém apaga. É por isso que nós podemos ter a convicção de que o Senhor nos oferece a vida eterna. O Senhor diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A vida eterna não é uma conquista por obras, mas é uma graça de Deus. Você não recebe a vida eterna porque você é bonzinho. Você não recebe a vida eterna porque você faz boas obras. Você não recebe a vida eterna porque você dá o seu dízimo. Você não recebe a vida eterna porque você gasta o seu tempo em fazer boas obras, pessoas, fazer trabalho social ou participar dos trabalhos da igreja. Você não recebe vida eterna assim. Você recebe vida eterna, sabe por quê? Porque Deus é bom e porque Ele decidiu te amar. É só por isso. Ele decidiu te amar. Como que eu sei que Deus me ama? Você está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Você não veio pelas suas próprias pernas. Foi Deus que te trouxe aqui. Foi o Senhor que te trouxe aqui. A sua vida, Deus conhece. A sua necessidade, Deus sabe o que é. E Deus trouxe você aqui
que por mais que tenhamos pessoas ruins como eu, pecadoras como eu, aliás, pastor André, tem um texto da palavra de Deus que Paulo fala, eu sou o pior, e não conhecia nós. Se ele conhecesse nós, ele diria, o Wagner, o pastor André, o Gileade, o Rafael, ixi, depois veio eu. Não é verdade? Mas Deus nos ama porque Ele decidiu nos amar. Aliás, Ele nos ama antes que nós o amássemos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É até uma música que nós cantamos com as crianças na pandemia. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou, porque Ele nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Como negar tão grande salvação? Como nós podemos negar essa vida eterna que Ele nos dá de graça? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, é graça de Deus estendida para você. Receba essa salvação, tenha convicção da vida eterna, receba isso que o Senhor oferece para você gratuitamente, mas não é barata. Ela custou o sangue de Jesus. E você precisa receber essa tão grande salvação. A quinta característica das ovelhas de Jesus é que elas recebem não só a vida eterna, mas elas recebem a segurança da vida eterna. O texto diz que ninguém pode arrebatar alguém que o Senhor salvou. Ninguém, nem você mesmo, se você quisesse. Se um dia você levantasse na doida, dizendo assim, hoje eu decidi que eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno, nem se você fizesse isso, você perderia a sua salvação, porque ela está guardada com Deus no céu. O Senhor nos garante a sua salvação, e aquele que promete é fiel para cumprir. É por isso que eu e você, quando estamos na presença do Senhor, podemos compreender que aquilo que o Senhor nos dá é pela sua graça e pela sua bondade, não é mérito nosso, não quer dizer que a nossa garantia não está baseada se eu for fiel. Sabia? Se eu for fiel, eu terei a salvação. Se eu for infiel, Deus apaga o meu nome do livro da vida. Aí eu sou fiel novamente e peço perdão, e Deus escreve novamente, e lá no céu fala, acabou o lápis, pega aí outro, porque esse rapaz está pecando demais, e já rasgou até o papel no livro da vida aqui, de tanto que ele erra. Já pensou se a nossa salvação dependesse disso? Se a minha salvação depende da minha confissão dos meus pecados tão somente, Jesus não precisava morrer na cruz, não precisava de graça, não precisava de salvação, não precisava de nada disso. Jesus morreu na cruz porque eu e você somos incapazes de pagar o preço cobrado por nós. Jesus morreu na cruz de uma forma cabal, vicária, completa. A única coisa que eu e você temos que fazer é recebê-lo como Salvador e Senhor, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida, não com papel, não com lápis ou com caneta, mas escrita pelo sangue do Senhor, que nos purifica de todo o pecado. É por isso que eu e você podemos ter a segurança da salvação que o Senhor nos concede. Eu quero ler com você um texto de Romanos capítulo 8. Eu peguei um texto aqui, Almeida século 21. Mas eu vou ler aqui mesmo, não precisa colocar aí não, os irmãos vão prestar atenção. Presta bem atenção. Eu queria ler todos os versículos do 31 em diante, mas eu vou ler o 38 ao 39, quando Paulo diz o seguinte, pois tenho certeza, preste atenção,
pois tenho certeza de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa segurança de salvação está em Jesus, não em nós. Por isso que nós podemos nos alegrar. É por isso que nós podemos ter a segurança do sacrifício perfeito de Jesus naquela cruz. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 5, o Senhor diz: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus, para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. A minha salvação e a segurança da minha eternidade e da sua está guardada no céu, debaixo do poder de Deus. Lá não entra pecado, lá não entra gente que é pecadora ou que está em pecado, lá não entra a morte, lá não entra o diabo para roubar a nossa salvação. É Deus quem guarda. Por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Vou repetir aquilo que eu já falei várias vezes aqui, mas eu acho que vale a pena. O pastor Russell Shedd disse, alguém perguntou, pastor Shedd, alguém pode perder a salvação? Eu falei, pode. Aí o pastor, não pode. Eu falei, pode, se ele se salvar, ele pode. Mas quando Jesus salva, não pode. Por isso que eu convido a você a pensar nisso. Você tem certeza da sua salvação em Jesus? Você tem certeza que você é ovelha de Jesus? Talvez você possa pensar no seu coração, pastor, eu não tenho essa convicção de salvação, eu não tenho essa certeza, e eu não sei se eu quero ter. Talvez você possa pensar, eu quero viver minha vida, eu quero desfrutar da vida, mas eu quero dizer para você que o que anda acontecendo por aí está difícil. Dias desses, 4 médicos foram para o Rio de Janeiro num congresso, eles nem imaginavam que seria o seu último dia de vida. Se eles soubessem, eles não teriam ido. Ninguém sabe do dia de amanhã. Você está aqui hoje, amanhã você pode não estar. Pastor, você está passando medo em mim? Não estou passando medo em você. Eu estou dizendo para você uma realidade. Nosso Senhor Jesus diz lá em Mateus 10, se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Mas se alguém me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Deus. Pense nisso. Pense nisso. Jesus conhece você como ovelha. Jesus conhece você como filho de Deus. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Se você não tem certeza da sua salvação, e se você está aqui nesta noite, é porque Deus está te dando uma oportunidade de você recebê-lo como Salvador e se tornar ovelha do pastoreio de Jesus. Receber a vida eterna e a certeza dessa vida eterna. Se você quer receber Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados
E você precisa confessar isso ao Senhor. Mas aqui, pastor, diante dos homens, sim. O texto diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas se você me negar, ok, a escolha é sua, mas eu também o negarei diante do meu Pai. Se você quer receber Jesus como Salvador, ore assim no seu coração. Pai, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E eu peço perdão pelos meus pecados. E eu convido Jesus a transformar a minha vida, ser o meu pastor, e eu serei a sua ovelha. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Amém.